E aí pessoal da net, aqui é o Felipe de novo no canal Mundo Seiya. Bom pessoal, hoje eu vou falar sobre uma polêmica, né? Uma polêmica causada por alguns vídeos que viralizaram, né? Em relação ao Seiya não ter derrotado ninguém nas 12 casas, né? E alguns influenciadores aí, né, começaram a soltar essa curiosidade, né? Sabia que o Seiya não derrotou ninguém na Batalha das 12 casas, né? E eu vou falar sobre isso aqui de acordo com o Saint Seiya real, o Saint Seiya canônico, o mangá clássico. A gente vai comentar, né, se isso é verdade ou se isso na verdade é mentira, tá? Também queria falar pra vocês, gente, que esse é praticamente, talvez seja meu último vídeo nesse cenário aqui, porque eu estou de mudança. E assim que eu entrar de mudança, eu vou ficar alguns dias sem postar, tá? Porque não vai ter como, eu vou ter que arrumar o lugar primeiro, colocar a internet, então vai talvez uma semana aí ou até 10 dias sem postar, tá? Mas logo eu voltarei, tá? Então vamos lá, gente. Antes disso, dá o like no vídeo, se inscreve no canal, manda vídeos amigos de vocês que podem interessados em mais novidades sobre Saint Seiya Cavaleiro do Zodíaco. Se você quiser e se você puder, também torne-se membro do canal Mundo Seiya, que eu tenho certeza que você vai me ajudar bastante, tá? Também tô vendendo, gente, 2 Cloth Myths meus, então se alguém tiver interesse no Seiya Ômega ou no Seiya V2 mangá, me manda mensagem. Pessoal, vamos lá, vamos falar sobre essa fake news que foi espalhada por aí. Vamos lá? Gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de analisar se o Seiya derrotou alguém nas 12 casas, a gente tem que analisar o que é derrotar alguém, tá? Se é vencer um desafio, se é ter uma vitória moral, se é matar o adversário, tá? Porque a gente tem que primeiro definir isso, tá? Então, pensa bem, se você analisar a Saint Seiya desde o começo, o Seiya enfrentou o Cassius, ele matou o Cassius? Não, né? Foi nocauteado ali, né? Guerra Galáctica, o Seiya derrotou o Gek, o Ichi foi derrotado pelo Yoga? Foi. O Shun derrotou o Jabu, né? Mataram eles? Não. Você vê que foi uma situação em que um personagem nocauteou o outro. Em algum momento, esse outro vai acordar. Obviamente, não é uma vitória de morte. Nós tivemos algumas vitórias em que o inimigo morreu em Saint Seiya, né? Os Cavaleiros de Prata, a maioria deles foi vencido sendo morto, né? O Misty, você tem o Babel, você tem o Jamian de Corvo, né? Você tem o Dante, tem o Capela, você tem o Algol, todos eles foram derrotados sendo mortos, né? Analisando a situação dos Cavaleiros de Ouro nas 12 casas, você vai ver que você teve poucos conflitos de morte, que o inimigo realmente foi enfrentado e ele foi morto, tá? Poucas situações, tá? Você tem o Shiryu versus Máscara da Morte, né? Você tem o conflito na casa de Capricórnio, Shiryu versus a Ashura. Você tem um conflito na casa de Aquário e um conflito na casa de Peixes, né? Sem contar esses 4 conflitos, nós não tivemos um conflito onde o inimigo foi efetivamente morto, tá? Mas vocês vão entender por que falar disso primeiro é importante, né? A gente vai analisar cada luta das 12 casas, a gente vai entender, né, se o que estão falando é verdade ou mentira, tá? Então vamos lá. A casa de Ares, os Cavaleiros passaram, né? Não teve problema nenhum, né? A casa de Touro, nós tivemos um desafio onde o Seiya deveria quebrar o chifre do elmo do Aldebaran. Por que esse desafio foi proposto? Porque o Aldebaran queria provar que o poder de Cavaleiro de Ouro é muito grande e que nem fazer uma coisa mais simples como quebrar um chifre o Cavaleiro de Bronze conseguiria. No caso, ele conseguiu, ele venceu um desafio, né? Porém, ele não venceu uma luta, né? Mano a mano ali contra o Aldebaran, que foi o primeiro inimigo das 12 casas, né? Bom, a terceira casa foi a casa de Gêmeos, e nós também tivemos uma vitória de desafio, né? Porque o Cavaleiro de Gêmeos é o Saga, e o Saga não foi derrotado pelo Shun. O Shun foi aquele que venceu o desafio na casa de Gêmeos, né? Assim como o Seiya venceu o desafio na casa de Touro, tá? Então, até o momento, nas 3 primeiras casas, nós tivemos vitória de desafio, e não vitória de uma luta mesmo, mano a mano, né? Nós tivemos isso. Primeira casa que nós temos uma luta 100% mesmo foi a casa de Câncer, tá? E vamos lá. A casa de Câncer, gente, é uma casa em que o Shiryu luta, mas é uma luta
que obviamente o Shiryu vence o Máscara da Morte, tá? Não se enganem, né? Mas é uma luta em que o Shiryu teve diversas ajudas, né? E que o Máscara da Morte basicamente morreu porque caiu no buraco, tá? Será que ele teria morrido se tivesse caído no chão ali do lado, né? Então basicamente a armadura abandonou ele depois dele cair no buraco. Não se engane, eu não estou dizendo que o Shiryu não derrotou o Máscara da Morte. O Shiryu derrotou o Máscara da Morte, né? Por isso que eu vou falar que certos argumentos que a galera estão falando sobre o Seiya aí são puro exagero, tá? Mesmo com ajuda do buraco, ajuda de Athena, ajuda de Shunrei, ajuda da armadura de Câncer, o Shiryu venceu sim o Máscara da Morte, tá? Passando para a quinta casa, Casa de Leão, tá? Bom, na Casa de Leão nós tínhamos mais um desafio. O desafio era fazer o Aiolia acordar, né? Isso foi feito pelos sacrifícios do Cassius, né? O Cassius, ele tirou a própria vida, né? Ele enfiou as mãos, né, na barriga assim, né? Tirou a própria vida na frente do Aiolia, né? Inclusive no anime essa cena é diferente, mas eu acredito que tenham mudado essa cena justamente porque em animação é mais difícil você colocar uma cena de alguém tirando a própria vida, né? É muito complicado fazer uma cena dessa na animação. Mas tudo bem, não muda muita coisa não. No final, o Seiya teve que dar mais um meteoro de Pegasus na cabeça do Aiolia, porque ele estava instável, e aí sim o Aiolia acorda, tá? Ainda assim, o Aiolia estava de boa ali, poderia ter continuado a luta. Obviamente que ele não ia continuar, porque o Aiolia não é um inimigo. O Aiolia já tinha sido, vamos dizer assim, vencido quando o Seiya usou a armadura de Sagitário, né? E foi atrás, venceu o Aiolia com o poder do Aiolus, vamos dizer assim, né? Casa de Virgem, o Ikki teve que subir lá com ele, o Ikki ficou preso, né? Só foi tirar de lá com a ajuda do Mu. Então vamos dizer que o Ikki venceu o desafio da Casa de Virgem, mas o Shaka saiu melhor do que ele quando eles acordaram, tá? Então vamos seguir. Casa de Libra não teve luta, teve o desafio de tirar o Yoga do gelo. Casa de Escorpião, não foi uma luta até o final, o Yoga se superou, o Milo reconheceu, deixou ele passar. Casa de Capricórnio pra frente, gente. Casa de Capricórnio, nós tivemos uma cena do último dragão, né? No último dragão, o Shiryu derrotou o Shura, né? Porém, quando eles, vamos dizer assim, eles caíram, o Shura poderia sobreviver, mas o Shura salvou o Shiryu, tá? Então assim, o Shura foi derrotado, mas vocês estão percebendo que até o momento nós não temos vitória plena, certeza? Vocês estão percebendo isso, né? Bom, Casa de Aquário, gente. Casa de Aquário, Yoga versus Camus. O Yoga derrota o Camus, né? Você vê que o Camus basicamente foi uma luta meio tutorial ali, né? Mas não pode dizer que ele não derrotou. Derrotou o Camus, sim, superou seu mestre, alcançou o zero absoluto, derrotou o Camus. O mesmo pode-se dizer na Casa de Peixes, onde o Shun superou o Afrodite e teve uma derrota. O Afrodite teve sim uma derrota plena. Então vamos dizer assim, as derrotas mais plenas das 12 casas foram a do Camus e a do Afrodite, tá? As outras foram desafios ou foi uma vitória mais ou menos assim, né? E aí a gente chega no final. Falta uma luta. Falta a luta mais importante das 12 casas. A luta da Sala do Mestre. A Casa de Gêmeos. Casa de Gêmeos não. A Sala do Mestre, onde o Seiya vai enfrentar o Saga. E gente, o Seiya tem uma vitória contra o Saga. Tem uma vitória contra o Saga. Eu vou explicar por quê. E depois eu vou explicar por que esse vídeo pegou tanta gente, tá? O vídeo que o pessoal tá espalhando aí. Gente, o Seiya, no final da luta, usa o cometa de Pegasus. O Saga desmaia. Assim como vários inimigos da série caíram desmaiados, né? O Saga desmaia, né? E o Seiya ali olha pro Saga, o Saga tá totalmente desmaiado. Obviamente tem uma hora que ele vai acordar, né? O Seiya poderia ter matado o Saga ali? Sim, poderia. O Seiya prefere deixar o Saga ali deitado e ir em direção à estátua de Atena, onde ele pega o escudo de Atena, né? E apontando o escudo de Atena, o Saga levanta, vai atrás dele, e quando o Saga levanta, o Seiya já está lá na frente.
né? Então o Saga demora um pouquinho para levantar. Obviamente que o Saga, ele não tá... O Seiya tá todo cambaleando, não tá indo rápido, né? Mas o Seiya levanta o escudo de Athena e o escudo de Athena acerta o Saga e sai o espírito maligno de dentro do Saga. Então vamos lá. Primeiro, o Seiya desmaia o Saga, considerando assim uma derrota 100%. Saga foi derrotado, tá? Segundo, Seiya usa o escudo de Athena e usando o escudo de Athena, ele tira o espírito maligno do Saga, e é o Seiya que faz isso. Então o Seiya venceu duas vezes. O Seiya venceu desmaiando o Saga, e o Seiya portou o escudo de Athena e tirou o espírito maligno do Saga. Portanto, sim, Seiya derrota Saga na Batalha das 12 Casas. Agora, vamos entender por que as pessoas não entendem isso e acham que o Seiya não derrotou ninguém nas 12 Casas. Vamos entender por quê. E por quê? Eu vou dar a resposta para vocês, gente. As pessoas acham que o Seiya não derrotou ninguém nas 12 Casas por conta de filler de anime. É isso mesmo que vocês estão ouvindo, tá? No anime clássico, na cena em que o Seiya usa esse cometa de Pégaso que eu me refiro, o Saga cai, né? E o Seiya diz, eu venci. Porém, quando o Seiya vai caminhar para fazer o que ele faz no mangá, não dá nem tempo. O Seiya começa a andar, o Saga levanta. Então, não tem esse timing. O Saga levanta imediatamente e começa a bater o Seiya. E tem muitas cenas de luta depois disso, tá? Então, quando o inimigo cai e ele levanta imediatamente, já não é... As pessoas já não têm a sensação que aquilo é um nocaute, né? Não é como no mangá que o Saga cai e o Seiya vai longe, né? Então você demora um pouquinho para levantar, né? E no anime não, ele levanta imediatamente e começa a bater no Seiya de novo. E aí tem mais coisas que acontecem, a luta se estende pra caramba no anime, né? Então a sequência de eventos ela é diferente no anime, né? Então essa alteração filler, né, que não é válida, ela faz com que as pessoas tenham uma interpretação diferente. Um dos motivos que eu sempre falo que Sensei precisa de anime. Eu falo 1000 vezes que as coisas que o anime fez, elas alteram a percepção das pessoas sobre os personagens, sobre os eventos, sobre as histórias, sobre as mensagens, e faz com que as pessoas tenham uma noção errada e não verdadeira de Sensei. Eu não tô brincando, não é só nas cenas inteiramente filler, mas também nas cenas que não são filler, nos eventos não filler, mas que são alterados, né, com cenas filler, né? E cenas alteradas também, né? Então no anime acontece isso. Então a primeira derrota, que seria o nocaute do Saga, ela não é tão válida no anime justamente por causa disso. E aí a segunda derrota, e o escudo da justiça, né? Que o escudo de Athena que o Seiya usa. Então, gente, no escudo, no anime, o escudo bate no Saga e não acontece nada. O escudo no anime, ele não tem o poder de exorcizar o Saga. Até porque o anime não aborda essa questão do Saga ser possuído, né? No anime parece que não tem nada, né? No mangá, o Saga cai e sai o espírito maligno do corpo dele. No anime, o escudo, o brilho do escudo resvala lá, começa a rodar, atinge a Athena, a flecha some, mas com o Saga não faz nada, né? E aí tem mais cena filler depois, né? Todo mundo junta pra usar, né? Pra dar o poder pro Seiya lá, pra bater no Saga de novo, mas não adianta nada, tá? E o Saga só vai ser derrotado por ele próprio, no final, né? Ainda mal, tá? O Saga mal, né? Fica se alterando ali entre bem mal, bem mal, bem mal, até ele usar o báculo de Athena no peito, isso na animação, tá? E é ali que ele é derrotado. No mangá ele tira a própria vida, mas depois da luta, né? Só ele e a Saori, sem outros personagens em volta, né? Então assim, a sequência de derrota do Saga, que foi o personagem que o Seiya derrotou, era totalmente diferente na animação, o que cria essa percepção errada nas pessoas de que o Seiya não derrotou ninguém, né? Mas levando em consideração o Sensei verdadeiro, a história verdadeira de Sensei, né? E não história fake, feita por filler, alterada por filler, né? O Seiya derrotou o Saga na Batalha das 12 Casas. E é isso que vale, tá? Se vocês quiserem ver uma versão animada mais próxima, o KOTS tem o KOTS, a série 3D, né? Ele tem uma luta do Saga que é mais próxima do original, bem mais próxima do original do que a luta que tem no anime clássico.
tá? Então, lá nós temos uma luta mais próxima, né? Depois do clássico, aquela é a versão mais próxima do original, tá? Mas ainda assim, que vale é o original, onde o Saga, né, é derrotado pelo Seiya sim, né? Portanto, fake news, né, que o Seiya nunca derrotou ninguém. Ele derrotou o Saga e superou o desafio em Touro e o desafio em Leão. Você superou os dois desafios e derrotou Saga de Gêmeos. Derrotou de maneira plena, matando o adversário que nem o Shun derrotou a Afrodite? Não, né? Mas derrotou, mais derrotado do que o Ikki contra o Shaka, ou do que o Shura versus o Shiryu, ou o Shiryu versus o Máscara da Morte, tá? Então, esse é o meu veredito em relação a essa notícia que estão espalhando aí. Então, se você quer continuar ajudando o Mundo C, dá o like, se inscreve no canal, manda vídeo para amigo de vocês e não se esqueçam de ficar atentos a cada momento, né? Porque o Mundo C vai voltar, né? Depois de alguns dias depois da minha mudança, eu volto a postar vídeo aqui no canal. Pessoal, um abraço, até mais. Tchau, tchau.